Muito bem, queridos. Então nós vamos continuar o tema que começamos na semana passada. Eu lhes falei que, tendo retornado ao púlpito aqui no culto de doutrina, nós vamos recomeçar lançando os fundamentos, lançando a base do conhecimento que todo cristão deve ter. Vocês sabem, pelo ensino da história, que no século XVI houve a Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante, ela foi, vamos dizer, guiada por 5 princípios específicos, que os cristãos, ainda que de uma forma não coordenada, não houve assim um princípio que alguém disse assim, bom, vamos fazer desse jeito, mas focos de resistência surgiram em toda a Europa, e o mais conhecido, nós sabemos, foi aquele que começou na Alemanha com as 95 teses de Lutero, que era um professor de teologia que chamava as autoridades eclesiásticas para um debate sobre os pontos que ele não concordava. A ideia de Lutero não era romper a igreja, a ideia de Lutero era purificar a igreja. Mas o rumo tomado foi, ou você concorda com a gente ou você vai ser morto. E ele disse que a menos que fosse convencido pela Escritura e fosse convencido na sua mente, ele não iria retirar nada do que tinha dito. Isso foi o estopim para a reforma. E a reforma se baseou em 5 princípios, basicamente. O sola scriptura, somente a escritura, e é isso que nós estamos começando a estudar. Depois a sola gratia, somente a graça de Deus. Solus Christo, somente Cristo, Cristo é o nosso único mediador. Sola fide, o homem é justificado pela fé exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. E finalmente, soli deo glória, glória seja dada somente a Deus. Esses 5 princípios nós vamos estar vendo ao longo das próximas sextas-feiras. Eu pensei que na semana passada nós iríamos ver completamente o sola escritura, mas para variar eu falei demais e não deu para a gente concluir. Então hoje, com a graça de Deus, nós vamos concluir o primeiro desses princípios, somente a escritura. Por que esse princípio é importante? Esse princípio, vamos dizer, é a base de tudo. Como é que você sabe o que é que Deus requer de você? Como você tem conhecimento do caminho para o céu? Pode ser que você diga, olha, eu sei que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Mas você sabe o que é que esse Deus, Criador de todas as coisas, espera de você ou exige de você para que você seja salvo? Há muita gente que pensa que nós somos salvos pelo nosso esforço pessoal. Talvez você até se surpreenda, né? Não é não, pastor? Não, não é. Nós somos salvos, e nós vamos ver isso no futuro, apenas por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, completa e acabada na cruz do Calvário, em que o justo morreu pelos injustos, deu a sua vida em resgate de pecadores que nele viessem a crer, é que é o fundamento da nossa salvação. Quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira e ainda assim ser salvo? É impossível que alguém que tem contato com a fé verdadeira em Jesus Cristo viva na imundícia do pecado. Pode até pecar, porque nós não alcançaremos a perfeição nessa jornada aqui. Como o apóstolo Paulo vai dizer, nós estamos contaminados pela carnalidade. É da natureza do ser humano se desviar de Deus e procurar o mal, até o dia que nosso corpo for tornado incorruptível na ressurreição dos mortos. Então, antes da ressurreição dos mortos, nós estaremos constantemente lutando contra o pecado. O apóstolo Paulo fala isso muito bem no capítulo 7 de Romanos, que ele diz que o mal que ele não queria praticar, ele acaba praticando. E o bem que ele sabe que deveria praticar, muitas vezes ele não faz.
Mas apesar dele reconhecer essa luta terrível entre a carne e o espírito, ele começa o capítulo 8 de Romanos dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele sabia que, independentemente das suas falhas pessoais, o preço pela sua alma já havia sido pago por Jesus Cristo. Mas como é que você pode saber disso? Por meio da Escritura. A base da nossa salvação, a base formal da nossa salvação é a Escritura Sagrada. Nós sabemos o que Deus espera de nós, o que Deus fez para salvar pecadores por meio da Escritura. Por isso que normalmente as pessoas estranham muito que a igreja evangélica, ela é a igreja dos Bíblias, né? Fulano é Bíblia, essa expressão já é mais antiga, né? Do meu tempo diziam muito. Hoje em dia não se diz mais, hoje em dia é gospel, né? Fulano é gospel, aí nesse gospel aí cabe qualquer coisa. Felizes os dias em que nós éramos conhecidos como os Bíblias, porque era comum da igreja evangélica tudo dizer, mas a Bíblia diz, inclusive isso foi o que me atraiu para a fé cristã evangélica. Eu participava de um grupo de jovens católicos, e nesse grupo de jovens católicos tinha dois irmãos que eram evangélicos, e nós frequentávamos esse grupo porque éramos da Vila Militar, ali em Fortaleza. E tinha um momento, tinha as atividades, tinham brincadeiras, nesse período a gente ia fazer a quadrilha, a dança lá da quadrilha, tinha os ensaios da quadrilha. E nesse nosso grupo tinha também um momento tipo de uma devocional, em que o líder do grupo de jovens, ele trazia uma meditação. E eu me surpreendia que toda vez que tinha alguma meditação de natureza espiritual, essa menina, ela sempre citava a Bíblia. Tudo, ela tinha um versículo para dizer. Eu achava aquilo lindo. Que coisa maravilhosa. Falava de família, ela tinha um versículo. Falava de amizade, ela tinha um versículo. Falava de trabalho, ela tinha um versículo. Todas as coisas eram da vida dela, ela tinha como base um versículo bíblico. E eu achei aquilo muito interessante. Eu digo, eu queria conhecer a Bíblia como essa menina. E isso me atraiu para a verdade do Evangelho. Nós, crentes evangélicos, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Única regra quer dizer o quê? Que em disputa de matéria espiritual, a Bíblia é campeã. O que ela disser está dito. Deus falou, está resolvido. Naquilo que o Senhor não falou, nós podemos duvidar ou podemos ter opiniões divergentes, mas naquilo que a Bíblia claramente expressa, não há qualquer lugar para dúvida, para questionamento. É o que é. Por exemplo, algumas pessoas vivem confusas em relação à questão do casamento. O casamento é do jeito que a Bíblia diz que é. Quem criou o casamento foi Deus, lá no Jardim do Éden. E a forma como Deus preparou o casamento é a forma como nós, criaturas, devemos seguir. Mas muita gente quer dar a sua opinião, né? Muita gente quer fazer do seu jeito. E infelizmente o que nós temos visto é que toda vez que o homem se coloca no lugar de Deus para melhorar o que Deus planejou, a coisa sai pior do que estava antes. Nós começamos semana passada lendo 2 Timóteo 3, versículos 12 a 17. Você tem aí o slide 3. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aí o tema do Sola Escritura que nós defendemos é esse: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós falamos dessa questão da autoridade da Bíblia em matéria espiritual. Tudo o que a Bíblia diz é verdade. Tudo que a Bíblia afirma é perfeito, porque é a palavra de um Deus perfeito. Nós cremos nisso, na inerrância da Bíblia, nós cremos no seu poder de transformar as vidas, né? E de tal maneira que tudo que a Bíblia fala é verdade. A Bíblia não fala sobre tudo. Por exemplo, até onde eu sei, a Bíblia não fala em física quântica. Então eu não preciso arrumar confusão com quem trata de física quântica. Não é o que a Bíblia diz, mas tudo que a Bíblia diz é verdade. É uma coisa que a ciência tem atestado. Inclusive existe um livrinho que diz assim: e a Bíblia tinha razão. Não sei se alguém já leu esse livro, em que o autor ele faz uma série de colocações do que a Bíblia diz e que posteriormente a ciência confirmou. Coisas que as pessoas do passado, antes de terem esse conhecimento científico, não sabiam, mas a Bíblia, que foi escrita por inspiração de Deus, já afirmava. E esse autor, então, ele faz a demonstração de que aquilo que os autores sagrados no passado disseram é exatamente o que a ciência posteriormente confirmou. Então nós vimos a questão da autoridade, os inimigos, os rivais da autoridade final da Escritura, que foi a tradição oral, a igreja, os credos, os concílios, e nós concluímos. Eu vou tentar correr para a gente não ficar presos, né? Somente isso. E nós concluímos com aquela frasezinha: tudo na Bíblia, nada fora da Bíblia e nada contra a Bíblia. É assim que nós definimos o sola Scriptura. Mas será se de fato nós podemos confiar no que a Bíblia diz? E aí vamos estudar hoje, começando agora, as características da Escritura Sagrada. É o slide 20, né? Características da Escritura Sagrada. A primeira característica que nós temos é a característica da autoridade. O que a Bíblia diz nos obriga. Mas eu não concordo. Problema seu. Se você, por exemplo, disser assim: eu não concordo em pagar o imposto de renda, o imposto de renda deixará de ser cobrado de você? Não. Querendo ou não querendo, você será obrigado. Por quê? Porque é uma norma que veio de uma autoridade superior. Se você não quiser se sujeitar a essa autoridade, você irá pagar um preço. Seria uma multa e pode ser até prisão em caso de você desviar, né? Ou você sonegar o imposto. O fato é que quem tem poder manda e quem tem juízo obedece. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, e sendo Deus o Criador de todas as coisas, aquilo que ela fala é a palavra final, e isso resume bem a autoridade. A autoridade da Bíblia. Olha aí o que é que disse Millard J. Erickson, que é um teólogo. No que se refere à autoridade religiosa, a pergunta crucial é: existe alguma pessoa, instituição ou documento que possui o direito de prescrever a crença e a ação em assuntos religiosos? Essa é uma pergunta muito legítima, né? Quem é que tem o poder de dizer a você o que fazer? Quem você acha que tem esse poder? Alguém pode dizer: o governo, as leis que são feitas no Estado. Alguém pode dizer: meu pai manda em mim, porque ele tem a autoridade, é quem bota a comida em casa, né? E tem alguns pais até que dizem isso, né? Quem come do meu feijão prova do meu cinturão. É aquele que diz. Mas quem é a última autoridade? Quem é a autoridade final neste universo?
nós sabemos que a autoridade final desse universo é quem criou esse universo. Você tem poder e direito sobre aquilo que você criou. Você já pensou se você escrevesse um livro e aí outra pessoa publicasse o livro e você dissesse, mas esse livro é meu, e a pessoa dissesse, é seu, mas eu tomei para mim, é meu. Isso seria certo? Não. Quando Deus criou esse universo, Ele se tornou o dono desse universo. As normas, as diretrizes dele são válidas, ainda que eu não concorde, ainda que eu me revolte. Mas como Ele fez, Ele tem o poder de dizer o que é o certo e o que é errado. E a pergunta, diz o Millard Erickson, é essa: existe alguma pessoa, instituição ou documento que possui o direito de prescrever a minha crença em assuntos religiosos? A resposta é sim. A pessoa é Deus e o documento é a Bíblia. Isso, claro, é tratado, como nós vimos na semana passada, por algumas instituições, como dizendo assim, é a Bíblia, desde que seja na forma como eu interpreto. A Igreja Católica Romana, ela faz isso. Ela diz, não, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem autoridade, mas quem diz o que a Bíblia diz somos nós. No caso, o Papa, pela infalibilidade papal, né? Então, em outras palavras, a autoridade final sobre o que você crê para o católico romano é o que o Papa diz, não é o que a Escritura diz. Aí alguém pode dizer, mas será possível que o Papa diga uma coisa que a Bíblia não diz? É possível. E nós vimos aqui na semana passada uma série de criações, né? Uma série de criações. Veja aí o slide 8 que nós fizemos. Eu vou só repassar aí rapidamente alguns, né? Pronto. Aí são algumas doutrinas que foram criadas e que não encontram apoio na Escritura, mas foram dadas na característica da infalibilidade papal, e o católico romano, ele aceita isso como sendo a correta interpretação. Ainda que, por exemplo, a Bíblia diga uma coisa, claramente diga uma coisa, e a igreja interpreta de uma forma diferente, no final, para o católico romano, o que vale é o que a igreja interpreta. Nós podemos dar como exemplo, por exemplo, algo que é muito claro, né? Em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, os mandamentos foram colocados ali, e dentre eles está lá um que diz, não farás para ti imagem alguma de escultura, não as adorarás, não te ajoelharás diante dela, não lhe prestarás culto. É bem claro isso. E aí qualquer pessoa sabe que na Igreja Católica Romana existem as imagens. Aí alguém vai dizer, não, mas não é para adoração. Tá certo, em tese não é para adoração, mas o que é que as pessoas fazem com aquelas imagens? Eu fui católico até os meus 17 anos, e eu estudava num colégio diante de uma igreja católica, e muitas vezes eu saía do meu colégio, quando terminava a aula, ficava chupando picolé na sombra de uma árvore, esperando alguém vir me buscar, e eu via muitas senhorinhas que vinham e paravam na frente da imagem. Eu não me lembro agora qual era o santo lá, eu acho que era São Raimundo, não me lembro, e eu via ali chupando meu picolé. Eu ainda era católico, e eu ficava vendo aquela senhorinha, passava a mão no pezinho da estátua, beijava. Aí tinha umas que falava, reclamava do santo e não sei o quê. E eu ficava pensando, está falando com o santo, mas o santo não está ali, está só a imagem. Mas o que é que a gente percebe? É que a imagem atrai uma adoração, uma atitude de uma ação religiosa. Você se benze na frente da fotografia da sua mãe, na sua carteira? Não, né? Você não faz isso. Mas tem gente que se benze na frente de uma imagem.
Tem gente que faz pedido. Você faz pedido para a sua mãezinha morta, na fotografia ali? Normalmente não, né? Já tem tanta gente para você pedir aí, você não vai pedir para a sua mãe. Mas as pessoas fazem isso. E por que é que os católicos fazem? Porque existe uma interpretação da igreja que diz, não, a imagem que nós temos aqui é para desenvolver a piedade, as pessoas vão se tornar mais fiéis a Deus cultuando essas imagens. E acaba tirando da escritura a autoridade que diz, não farás imagem de escultura. Por quê? Porque a interpretação que foi dada é uma interpretação de que não farás escritura e diz assim, pode fazer, em alguns casos você pode fazer, dependendo, pode fazer. Muda completamente o sentido. Então, existe alguém que tem autoridade nesses assuntos? O cristão evangélico vai dizer tem. A nossa autoridade final é a Bíblia Sagrada. Aquilo que a Bíblia diz, para nós resolve a questão, nós não temos mais o que dizer. O Wayne Grudem, que é outro teólogo, ele diz, a autoridade das Escrituras implica que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela, significa não crer em Deus ou desobedecer. E aí você vai ver novamente o conflito. O cristão evangélico que defende a Escritura, ele diz, a Bíblia diz, e isso está resolvido. O cristão que não tem a Escritura como sua única regra de fé e prática e defende a interpretação de uma instituição ou de uma outra pessoa, ele vai dizer assim, a Escritura tem autoridade de acordo com o que o meu líder está interpretando. Ou seja, já não é a Bíblia que é a autoridade final. A autoridade final é quem diz o que é que a Bíblia está dizendo, mesmo que a Bíblia seja bem específica. No Antigo Testamento há 404 referências à expressão assim diz o Senhor. Olha lá, 404 vezes o autor sagrado diz especificamente, Deus falou isso. Logicamente que se Deus falou isso, é uma demonstração de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Jeremias 1,9 diz, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. De tal maneira que quando Jeremias falava, ele falava as palavras do Senhor através da sua boca. E Mateus 1,22, aliás, no Evangelho de Mateus é muito comum você ver essa expressão. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Ou seja, as palavras que o profeta no Velho Testamento haviam falado, elas se cumpriram no tempo de Jesus. O que demonstra que aquela palavra que o profeta falou não era palavra de um homem, mas era a palavra de Deus através de um homem. Por isso que Paulo vai dizer, aquele texto que nós lemos, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. E Pedro também diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, a Bíblia é um livro dos homens, os homens que fizeram a Bíblia. É claro, não foram os elefantes que escreveram a Bíblia, foram homens. Mas a própria Bíblia diz que quem escreveu o texto foram homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que alguém já disse que a Bíblia tem dois autores. O autor imediato, que é aquele que escreveu, e o autor mediato, que é o Espírito Santo que inspirou. De tal maneira que o que está na Bíblia é aquilo que o Espírito Santo queria que nós soubéssemos. Para dizer que a Bíblia tem autoridade, nós podemos dizer que a Bíblia é historicamente precisa. Isso é uma coisa muito importante, porque a Bíblia, sendo um
livro escrito por homens, ela poderia trazer algum detalhe de imprecisão, de algo que ela dissesse que era, mas depois a ciência disse, não, mas não é. E, por incrível que pareça, mesmo sendo a Bíblia produto de mais de 40 autores diferentes, num período de mais de 1.600 anos diferentes, tudo o que ela fala pode ser constatado historicamente. Até recentemente havia uma dúvida a respeito de um rei que é citado no Velho Testamento, e todo mundo dizia, olha, esse rei nunca existiu, não tem notícia dele. E recentemente foi encontrada uma moedinha, nas escavações lá, foi encontrada uma moedinha em que há uma menção ao rei Ezequias. Aquela moedinha mudou a mentalidade de muitos arqueologistas, porque eles diziam, está vendo, a Bíblia está errada, esse rei não tem prova nenhuma fora da Bíblia que esse homem existiu, nós não podemos confiar que esse homem existiu. E aí, passado tantos milênios desde a vida da vida e morte do rei Ezequias, aparece numa escavação feita por pessoas leigas, não ligadas à igreja, eles encontram uma moedinha, e que nessa moedinha tem a efígie, tem a marcação exatamente do rei Ezequias. Então, mesmo passando o tempo, a gente percebe que a Bíblia é historicamente precisa, ela tem coerência interna. Ou seja, como eu falei, mesmo sendo escrita por vários autores, em vários períodos de tempo, esses autores com histórias de vida diferentes, tudo que eles falam concordam um com os outros. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para vocês, qual a opinião de vocês a respeito do casamento homossexual? Tinha gente que ia dizer, eu sou contra. Tinha outros que iam dizer, o que importa é o amor. E tinha outros que iam dizer, rapaz, sabe que eu não sei? Eu não sei o que é que você acha. No entanto, a Bíblia, em tudo que ela fala, ela concorda. Não existe um profeta dizendo, ele vem, e outro dizendo, ele não vem. Não tem um que diz, foi em agosto, e outro dizendo, foi em março. Tudo o que eles falam, mesmo com todo o tempo passado, concorda internamente. Então, essa coerência interna é também uma prova de que a Bíblia é um livro sobrenatural que nós devemos prestar atenção. Terceiro, contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde. E é uma coisa preciosa. Você talvez já tenha ouvido falar de Nostradamus. Nostradamus, um mago, um filósofo, um esotérico francês. Ele teve algumas visões, ele escreveu lá essas visões, chamadas As Centúrias de Nostradamus, e ali o pessoal que estuda diz, olha, ele previu tal coisa, Nostradamus previu que ia acontecer tal coisa. Aí você vai ler as Centúrias, né? Aí você vê assim uma coisa muito nebulosa, que a interpretação ela se torna, vamos dizer assim, meio que carregada, porque o cara quer fazer caber ali aquela palavra. Mas as profecias bíblicas, elas são tão específicas que é até um absurdo você considerar que aquilo foi feito. Por exemplo, se você ler o Salmo 22, você vai ver a descrição de Jesus na crucificação. Isaías 53, você vai ver Jesus também sendo sofrido, né? Sendo servo sofredor. Você encontrar Malaquias, você vai encontrar também a descrição de quantas moedas Jesus seria vendido, por quantas moedas o servo de Deus seria vendido. Miqueias 5:2 diz a cidade onde Jesus nasceria. O Salmo 22, por exemplo, ele descreve a ação dos soldados romanos que estariam crucificando Jesus, escritos há 700 anos antes de Jesus Cristo sequer nascer. Porque está lá dito, as minhas vestes eles dividem entre si,
e lançam sorte sobre a minha túnica. Você vai lá para a descrição dos evangelhos, é exatamente o que aconteceu. Aí alguém pode dizer: não, rapaz, mas isso foi uma coincidência, só se esquecer de combinar com os romanos, né? Porque se fosse um judeu cumprindo aquela profecia, aí você podia dizer: não, é porque estão querendo fazer Jesus casar ali naquela profecia. Mas quem praticou aquele ato foram os romanos, que não tinham qualquer conhecimento da Escritura. Jesus disse que seria preso no meio de 2 ladrões, que estaria cercado pelos cães, né? Então você vê que a Bíblia possui centenas de profecias que se cumpriram centenas de anos antes que aconteceu, que foram previstas e se cumpriram centenas de anos depois. A Bíblia influenciou os rumos da história humana mais do que qualquer outro livro. Ainda hoje, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Isso já deveria dizer para nós alguma coisa a respeito da importância da Bíblia. A Bíblia vem mudando a vida de milhões de indivíduos ao longo da história, e pessoas encontraram a salvação por meio dela. Tem em seus ensinos beleza majestosa e profundidade que nenhum outro livro pode superar, e afirma centenas de vezes consistir nas próprias palavras de Deus. É aqui que eu disse, né? Só no Velho Testamento são 404 menções: assim diz o Senhor. Então, nós, crentes evangélicos, nós temos a Bíblia como a regra de fé e prática. Ela tem autoridade sobre a nossa vida. Não adianta você dizer assim: não, mas eu acho. Você pode achar o que você quiser, mas o que Deus disse é o que está valendo, e é pela palavra de Deus que nós vamos ser julgados no último dia. Tem gente que diz assim: não, rapaz, mas Deus vai ver o coração da pessoa, Deus vai ver a boa intenção da pessoa, Deus julga pelo coração da pessoa. Não. Quando alguém foi falar a respeito de Jesus, ele disse assim: olha, eu não julgo ninguém, eles têm Moisés e os profetas, e eles serão julgados por eles. Aquilo que Moisés na lei e os profetas falaram no tempo de Jesus era o padrão que Deus usaria para julgar as pessoas. Então, para nós, essa palavra de Deus, ela é autoritativa, perfeita durante essa vida. Claro, tem coisas que nós não vamos entender, porque são verdades espirituais que Deus falou, mas que não necessariamente nós conseguiremos apreender, mas estão lá, escritas na Bíblia. Ainda assim, ela é muito clara. A Bíblia, de acordo com a convicção da Reforma, também é clara ou perspícua, nomezinho bonito, né? Perspícua. Isso não significa que a Bíblia seja tão transparente que não precise de interpretação. Os protestantes também vivem na história da interpretação bíblica. Perspicuidade não significa que não existam mistérios ou passagens difíceis na Escritura. O que a perspicuidade significa é que o caminho da salvação é claramente ensinado e explicado. A mediação da igreja ou do sacerdote não é essencial para que exista clareza, e a Bíblia, portanto, deve ser possessão comum de todos os crentes. Aí o Herman Bavinck, que o reverendo ali conhece, dogmática reformada. Em outras palavras, queridos, o que nós precisamos saber, a Bíblia revelou. Leia aí, por exemplo, Deuteronômio 29, 29. Eu não coloquei, mas o reverendo vai colocar ali Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para obedecermos. É isso que diz aí? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus,
porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, aquilo que Deus queria revelar para nós, Ele colocou na Bíblia. É nosso, os nossos filhos têm acesso a isso. O que Deus não quis revelar, Ele não colocou. Por isso nós também devemos ter muito cuidado com revelações fora da Bíblia, extra-bíblicas. Por exemplo, alguém diz assim: Deus está me revelando tal coisa. Fique com o pezinho atrás, porque pode ser que não seja uma revelação divina. Tudo que está na Bíblia, pode ficar tranquilo, Deus revelou, não tem a menor sombra de dúvidas. Qualquer coisa fora da Bíblia, desconfie. Uma vez eu já falei aqui de um irmão que disse: olha, pastor, nós precisamos compreender o inimigo. O senhor sabia que aqui no Piauí tem não sei quantos demônios, tem uns principados, tem as potestades, e tem um nessa cidade, tem um naquela cidade, e não sei o que, não sei o que. Aí eu ouvi tudo e disse: irmão, como é que você soube dessas informações privilegiadas, né? Porque o cara estava sabendo quem eram os principados, onde estavam, o que faziam. Quem foi que lhe passou essa informação? Porque isso não tem na Bíblia. A Bíblia fala de principados e potestades, mas a Bíblia não diz que tem esse, é o principado do Brasil, é o principado. A Bíblia não fala isso. Eu disse: quem foi que lhe revelou isso? Ele disse: foi a pessoa mais importante do diabo aqui no Maranhão, no Piauí. Aí eu digo: olha a fonte de confiança que o cabo tem para distribuir cão para todo lado. O próprio diabo falou para um servidor dele, que falou para ele, ele queria me ensinar onde é que os capetas estavam escondidos. Calma lá, se não está na Bíblia, não pertence a mim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Por que é que Deus não deu o nome dos capetas que estão soltos no Brasil e no mundo? Porque isso não nos interessa. O que nos interessa é saber que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, dos que estão na terra, debaixo da terra, e dos que estão no céu. Nós precisamos saber disso, irmão. Às vezes as pessoas têm uma preocupação tão grande com o que a Bíblia não disse, o que a Bíblia não deixou claro, se preocupam tanto, criam teorias e tudo mais, mas o que a Bíblia fala claramente, abertamente, elas são difíceis de obedecer. Então não faça assim. As coisas encobertas, o oculto, as coisas ocultas não nos pertencem, pertencem ao Senhor. Concentre-se no que a Bíblia diz. Você entende a clareza? Aquilo que a Bíblia diz é o que nós precisamos saber. 2 Pedro 3, 15 e 16, ele vai falar exatamente que o apóstolo Paulo escrevia algumas coisas que eram difíceis de entender. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Em outras palavras, a clareza da Escritura não significa que vai ser difícil, mas significa que ela nos foi dada como revelação daquilo que Deus quer que nós saibamos. Que existe um Deus, Criador de todas as coisas, qualquer pessoa sabe, basta ver a criação. Toda criação pressupõe um Criador. Se você olhar um prédio, você não vai achar que aquele prédio se construiu sozinho. Você vai dizer: teve aqui um construtor. Você pegar um relógio, você vai dizer: alguém fez esse relógio. A criação do universo mostra que existe um Criador. É um pressuposto exatamente isso. E a Bíblia nos traz essa ideia de que Deus revelou-se de forma clara para que nós pudéssemos entender. Pontos a considerar
quanto à clareza da Escritura. Veja lá, será se eu posso confiar na Bíblia? Será se a Bíblia não é algo difícil? A Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá foi dada por Deus a todo Israel. Não foi só para os sacerdotes, não foi escrito somente para Moisés e Josué. Ela foi dada a todo o povo. E Moisés comunicou todas as palavras do Senhor a todo o povo. Os profetas, em seus discursos e seus escritos, se dirigiam a todas as pessoas. Jesus falou livre e abertamente a todas as multidões. Os apóstolos escreveram a todos que foram chamados para serem santos. A palavra escrita é recomendada ao escrutínio de todos. Nós vamos ver já João 5,39, Atos 17,11, que fala dos crentes da Bereia, né? Que foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os da Bereia, eles estudaram na Bíblia o que Paulo estava dizendo. O que Paulo ensinava, eles iam conferir na Bíblia. Ou seja, não era uma coisa escondida só para alguns. Se a Bíblia fosse de difícil compreensão, Deus teria mandado essa palavra para um grupo específico. E Deus, ao contrário, quando escreveu para todas as pessoas. Os escritos sagrados foram feitos com o propósito expresso de comunicar fé, persistência, esperança, consolo e ensino. Você vê aí João 5,39, Atos 17,11. Eu vou dar uma corridinha aqui e vamos para a necessidade. Então nós temos que a Bíblia tem autoridade, nós vimos que a Bíblia tem clareza, e agora nós vamos ver que a Bíblia é necessária para o ser humano. A necessidade das Escrituras implica que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para sustentar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus, mas não é necessária para saber que Deus existe ou para saber algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Ou seja, é o que eu estava explicando anteriormente. A pressuposição de um Criador vem da criação, de tal maneira que se você olha a criação, você diz: rapaz, isso não aconteceu sozinho não, alguém criou tudo isso. É fácil, é o que a gente chama da revelação geral. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. A gente, pela criação, entende que existe um Criador, mas a criação sozinha não explica o que o homem deve fazer para ser salvo. Por isso nós temos a necessidade da Escritura. Como é que você saberia que precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo para ser salvo, se não fosse pela Escritura? O que eu disse no começo, né? O que é que a gente pensa que precisa fazer para ser salvo? Ser gente boa, fazer coisa boa. A nossa natureza nos ensina que a salvação vem do nosso esforço pessoal, mas a Bíblia diz: o seu esforço pessoal não é suficiente. É necessário que você creia no sacrifício perfeito de Jesus. Jesus foi alguém que nunca pecou, por isso que o sacrifício da sua vida pode nos beneficiar. Ele era um ser humano como nós e ele nunca teve pecado. Quando ele se entregou como um cordeiro que era sacrificado no Velho Testamento para cobrir o pecado da nação de Israel por 1 ano, o sacrifício de Jesus, por ser o sacrifício de um ser humano, servia para a raça humana. O sangue de bois, o sangue de cabritos não era suficiente para a raça humana, mas o sangue de Jesus foi. Quando nós vemos que o Senhor foi entregue como um cordeiro sem pecado, significa que é algo que nós não podíamos ter. Qual de nós poderia dar a sua vida se nós somos pecadores? Se nós nos sacrificássemos, o que é que Deus ia dizer? Tudo bem, você está pagando a sua pena. Você não é pecador? O salário do pecado não é a morte? Então pronto,
pagou a sua pena, não tem como sair. Nenhum de nós iríamos ser salvos pela nossa própria força, porque nós somos pecadores, mas Jesus Cristo, perfeito, sem pecado, o sacrifício dele na cruz nos é benéfico. Mas como é que a gente consegue os benefícios desse sacrifício? Você estava lá no dia que Jesus foi sacrificado? Não. Como é que você hoje em dia se beneficia daquele sacrifício? Por meio da fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem é justificado diante de Deus mediante a fé e não por meio das obras. Porque por mais que você faça, sempre vai ter aquele pecadozinho na sua vida que vai lhe levar à morte. O melhor de nós ainda assim é pecador. E quando ele chegar no fim da vida e morrer, ele vai ter que dar conta daquele pecadinho de nós. É como diz aquela música, né? 1% sem vergonha, né? Tem tudo de bom, mas aquele 1% lhe tira do céu. É preciso que nós creiamos em Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito em nosso favor. Mas como você saberia isso, se não tivesse isso sido colocado na Escritura? Resposta: você não saberia. Você iria pensar que Deus se agradaria do seu esforço. Aí ia chegar no céu, Deus ia dizer: negativo, você tem ainda aquele pecadozinho, e você vai ser condenado pelo seu pecadinho. Esse, como diz o pastor Sérgio, né? Esse seu pecadinho vai lhe levar para o inferninho. Mas você não pode passar. Como é que você sabe que você pode ser perdoado? Porque a Escritura diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invoca com fé o nome de Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que você será salvo. E você tem essa necessidade que Deus supriu pela Escritura. A Escritura é o único meio adequado para se prevenir contra a corrupção da palavra falada e de tomá-la possessão de todos os seres humanos. O som de uma voz passa rapidamente, mas a letra escrita permanece. A brevidade da vida, a insegurança da memória, a astúcia do coração humano e uma hoste de outros perigos que ameaçam a pureza da transmissão tomam a escritura da palavra falada absolutamente necessária para que ela seja preservada e propagada. Por isso que nós defendemos a necessidade da Escritura. A Bíblia não é dispensável, ela é necessária para a salvação das pessoas. E por fim, suficiência. Será que a gente precisa de algo mais além da Bíblia Sagrada? Pastor, será se não está faltando uma coisinha a mais? Nós cristãos evangélicos que defendemos somente a Escritura dizemos não, a Bíblia é suficiente. A suficiência das Escrituras implica que a Bíblia contém todas as palavras de Deus de que precisamos para a salvação, para confiar nele de maneira perfeita e a ele obedecer de modo perfeito. A Escritura, portanto, não procedeu da igreja, mas foi dada à igreja por um dom especial do Espírito Santo, aos profetas e apóstolos. A Escritura é parte da revelação que Deus deu ao seu povo. Sobre esse ponto, Roma e a Reforma estão de acordo, mas contra Roma, a Reforma sustenta que essa atividade especial do Espírito Santo parou. Em outras palavras, o apostolado não existe mais e não tem continuidade na pessoa do Papa. Em outras palavras, nós precisamos de algo mais além da Escritura? Não. Nós não precisamos da interpretação nem do Papa, nem do pastor, nem da igreja, nem da Convenção Batista Brasileira. Nós temos a Escritura. E a Escritura é suficientemente clara para nos apontar o caminho da salvação. Por isso, queridos, nós concluímos dizendo: tudo na Bíblia, nada fora da Bíblia e principalmente nada contra a Bíblia.
Se nós defendermos a Escritura dessa maneira, nós teremos a base para andar seguros diante de Deus. Alguém uma vez perguntou, né? Se você chegar na porta do céu, São Pedro estiver lá com a chave na porta e disser: por que razão eu devo deixar você entrar no céu? Qual seria a sua resposta? A sua resposta tem que ser aquela que a Bíblia dá: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estou entrando não pelo meu mérito pessoal, mas estou entrando por causa dos méritos de Jesus Cristo. Como você sabe disso? Por meio da Escritura. E com isso, queridos, eu quero desafiar a igreja a conhecer mais da Bíblia. Eu sei que nós vivemos um tempo de TikTok, de mensagens rápidas, né? Tudo é muito rápido, stories, reels, né? Essas coisas muito rápidas, mas nós precisamos aprender a gastar tempo com a Escritura. Não quer dizer que você tem que sentar e passar o resto da vida sentado lendo, não, mas faça da palavra de Deus o seu alimento diário. Você pode pegar um capítulo, você pode pegar 3, 4 versículos, ler aqueles versículos, pedir a iluminação do Espírito Santo, se dedicar a buscar. Não entendi, mas eu não vou me dar por vencido, não. Eu vou perguntar a quem sabe mais. Meu pastor, o senhor pode me explicar isso aqui? Eu não entendi, o que é que isso aqui quis dizer? Mas de qualquer maneira você foi buscar o quê? A fonte da palavra de Deus. Coitado de você se você vive da interpretação de um pastor ou de um padre, porque os pastores e os padres se enganam. Às vezes não é maldade não, é burrice mesmo. Se enganam. E se você estiver dependendo de nós, você está colocando nas mãos de pessoas falíveis um tesouro que Deus confiou a você. Então vamos fazer esse propósito. Se nós defendemos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, vamos conhecer a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos marcar a nossa Bíblia, vamos copiar versículos, né? Eu não sei se hoje em dia alguém ainda faz isso. Eu fazia muito na minha juventude. Eu recortava os pedacinhos de papel, copiava versículos e guardava comigo, colocava no espelho do meu banheiro. Quando eu acordava eu estava vendo, colocava no meu bolso, colocava na carteira. Eu andava com o versículo escrito, eu tirava, eu repetia, eu decorava, eu fechava os olhos, eu lia. E aqueles versículos que eu aprendi, como por exemplo Deuteronômio 29, veio desse tempo. João 3,16, que todo mundo sabe, João 1,14, que o pessoal sabe, Romanos 8,1, que pouca gente sabe, Efésios 2, de 1 a 10. Por quê? Porque eu aprendi a dar tempo às Escrituras Sagradas. E nós devemos fazer isso. Não é só o pastor. A palavra não foi dada aos líderes. A palavra de Deus foi dada ao povo. E muitas vezes na hora do aperreio não dá tempo de você ligar para o pastor para saber o que é o que não é não. É aquilo que você reservou na sua vida com a palavra que vai muitas vezes lhe guiar e vai lhe tirar do problema. Amém? Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos continuar com as doutrinas da reforma e iremos falar do sola gratia, somente a graça de Deus. O homem é salvo porque ele faz por merecer ou é porque Deus quis salvá-los? Você já deve saber a resposta, mas semana que vem nós vamos mostrar na Bíblia qual é a resposta que a Bíblia diz a respeito disso. Amém? Vamos encerrar orando. Você pode se colocar em pé. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela Escritura Sagrada. Que tesouro maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós podemos descansar na certeza de que cada palavra deste livro sagrado foi escrito para o nosso benefício. É um alerta, é uma exortação,
é um encaminhamento, é um motivo de louvor. Meu Deus, a tua palavra é um tesouro, como o Senhor mesmo diz, é luz para o nosso caminho. Por isso nós te agradecemos. Confessamos o nosso pecado, Pai, de que às vezes as vozes do mundo são mais altas do que a voz da Escritura. E nós nos preocupamos muito mais com o que esse mundo moderno pensa do que aquilo que o Senhor eternamente colocou na tua palavra. Tem compaixão de nós, Senhor. Retira dos nossos olhos essas escamas que nos cegam para a realidade de que para sempre a tua palavra está firmada nos céus e nada pode abalá-la. Abençoa, meu Deus, o teu povo aqui, para que nós sejamos de fato o povo do livro, o povo da Bíblia, aqueles que amam a tua palavra. Como diz aquele versículo bíblico: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Faça assim desse povo que aqui está, daquele povo que está ouvindo essa mensagem, para que, como nós defendemos no passado, somente a Escritura é a nossa autoridade, ainda hoje nós possamos viver assim. Para a honra e para a glória de Jesus Cristo, nos faz um povo da palavra. Te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém e amém. Bem, queridos, boa noite. Lembrando, domingo pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical e 19 horas o nosso culto sagrado, culto solene. Nesse domingo eu estarei pregando, se Deus permitir. Boa noite, no nome de Jesus.